A paz do Senhor, irmãos. Estamos de volta para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lições da classe de adulto. Nós estamos para mais uns subsídios para os professores da Escola Bíblica Dominical da classe de adulto. Uma pré-aula das lições do terceiro trimestre do ano de 2017. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos estudarmos a lição de número 11, que será ministrada dia 10 de setembro de 2017. O terceiro trimestre é um comentário do pastor Ezequiel Soares, que trouxe o tema A Razão da Nossa Fé. O subtítulo é Assim Cremos, Assim Vivemos. Hoje nós estamos na lição de número 11, onde nós estudaremos o tema A Segunda Vinda de Cristo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, verso 27, é o texto áureo desse comentário. Essa lição que nós vamos estudar é uma lição de tema escatológico. Nesta lição de número 11 e na lição de número 12, nós vamos estudar esse assunto sobre escatologia. Como você observou, o tema A Segunda Vinda de Cristo, o texto áureo, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, verso 27. A verdade prática desse comentário, o comendador escreve: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. A primeira invisível ao mundo para arrebatar a igreja, a segunda visível e corporal com sua igreja glorificada. Então, dentro do nosso texto áureo, dentro da nossa verdade prática, então observaremos que o assunto é escatológico. Quando se fala de escatologia bíblica, é um assunto às vezes polêmico, visto que a escatologia bíblica é uma doutrina bíblica que o Senhor Deus permitiu que ela chegasse até a nós, especialmente através da revelação que ele mesmo deu a João na ilha de Patmos. João teve uma visão aonde ele pôde observar as coisas que ainda iriam acontecer. O Senhor Deus revelou isso a João, que é o desfecho final da história da igreja na terra e da humanidade. Então, nesta revelação que o Senhor Deus deu a João, ele mostra então o futuro, tanto da igreja como da humanidade. E essas revelações, elas são de acordo com outras profecias bíblicas que o Senhor Deus já havia revelado através dos seus santos profetas. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel com as suas visões, assim como o profeta Zacarias e outros profetas que também falaram do desfecho final, dos últimos acontecimentos na terra. Nesta lição que nós vamos estudar, nós estaremos estudando sobre a segunda vinda de Cristo. Você está aguardando a segunda vinda de Cristo? Quando o homem pecou e o Senhor Deus traça um julgamento com o homem, ou julga o homem por causa do pecado, da desobediência, o Senhor ali promete que através da semente da mulher viria aquele que daria a condição de reconciliação novamente entre o homem e Deus. E nós conhecemos a história bíblica, e esta história bíblica, ela mostra o Senhor Deus prometendo a vinda do Senhor Jesus para resgatar, para salvar. E no livro de
de Mateus, Marcos e Lucas e João, nós vemos registrada a chegada e a obra redentora, a obra do Messias. Então, ali nós conhecemos que esta promessa que o Senhor Deus fez lá no Éden, ela ali se cumpriu de forma cabal, na sua totalidade, ela se cumpre. E o próprio Jesus, que veio para resgatar, para redimir, ele promete que ele voltaria para buscar. Quando ele deixava de forma assim, bem clara para os seus discípulos que era chegada a hora do seu retorno ao Pai, isso entristeceu os discípulos, e Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Então o Senhor promete isso. E quando o Senhor é assunto ao céu, naquele dia em que ele reuniu com os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos puderam ver o Senhor deslocar os seus pés da terra e subindo, e os discípulos acompanham a subida do Senhor Jesus com os olhos e ficam olhando. Quando o Senhor oculta dos olhos deles, que eles olham para a terra, eles vêem visão de anjos. 2 anjos estavam ali, 2 varões vestidos de branco, e disseram: varão Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que viste subir, assim como viste ele ir, ele há de voltar. Então ele confirma a promessa. E depois nós vemos os apóstolos também falando da vinda do Senhor Jesus. Paulo fala isso de forma muito clara, o apóstolo Pedro também fala da volta do Senhor Jesus, dessa segunda volta. A primeira, ele veio para nos redimir, para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus. Na segunda, ele vem para nos levar, para estarmos com ele para sempre. Eu aguardo esse dia. E você também está aguardando? O que acontecerá na segunda vinda de Cristo a esta terra? Você está preparado para esse dia? Quais os eventos que procederão após esse dia? Essas e outras perguntas, linhas de pensamentos, nós poderemos observar neste comentário. A Bíblia nos esclarece tais eventos, sendo o primeiro o arrebatamento dos salvos, depois o Senhor virá em glória e de forma visível a todo olho o verão. Entre esses 2 eventos acontecerá a grande tribulação, o grande e terrível juízo de Deus sobre os rebeldes, a sua palavra. Nesse período também acontecerá o julgamento das nações. Neste período também acontecerá o tribunal de Cristo, a grande tribulação, o juízo de Deus sobre os rebeldes na grande tribulação, como eu já disse, e também as bodas do Cordeiro. Esses acontecimentos também são eventos que acontecerão nessa época. O foco deste comentário, da lição de número 11, que fala sobre a segunda vinda de Cristo, é fundamentar estes acontecimentos nos textos sagrados. Então este é o foco dessa nossa lição, fundamentar estes eventos na Bíblia Sagrada. Então nós vamos estudar nessa lição de número 11 esse assunto escatológico e tirarmos dele aqui lição para a nossa vida. Professor, a escatologia bíblica, como eu disse a princípio, o Senhor Deus deu à igreja para a esperança da igreja, não é matéria de salvação. A escatologia é uma matéria para nos anunciar o que há de acontecer no final da história, e isso é fazer com que dentro de nós haja maior esperança, porque o Senhor nos mostra nesta doutrina bíblica o que há de acontecer àqueles que aguardam e esperam, aqueles que amam a vinda de Cristo e aqueles que são rebeldes à palavra. Então,
a palavra de Deus nos mostra isso. Então, a escatologia bíblica não é tema para debates cerrados, como acontece nos nossos dias de hoje. Há pessoas que eles fazem fortes debates, discordam das opiniões de outros. Então, a escatologia bíblica ela tem algumas escolas de interpretação, cada uma tem a sua forma de interpretar. Aqueles que dizem que o Senhor Jesus há de voltar antes do milênio, outros que dizem que Jesus há de voltar depois do milênio, outros que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros que dizem que a igreja não vai passar, outros que dizem que em meio à grande tribulação o Senhor Jesus retira a igreja da terra. Enfim, há uma série de discussões a esse respeito. Mas o que eu quero deixar claro aos nossos caros ouvintes, aqueles que nos assistirão nesse vídeo, é que a escatologia não é matéria para isso. É matéria para nós observarmos o que a palavra de Deus, de uma forma literal ou alegórica, nos mostra o que há de acontecer no porvir, o que há de acontecer. E com isso, aumentar a nossa esperança, o nosso cuidado, a nossa vigilância, para que sejamos ávidos por dignos de estar de pé no dia da volta do Senhor Jesus e escaparmos de todos esses eventos de juízo, de julgamento que o Senhor Deus há de enviar sobre a terra e alcançarmos as promessas do arrebatamento da igreja, do nosso encontro com o Senhor Jesus, da nossa reunião com o Senhor Jesus, como disse Paulo. Então, o primeiro ponto do nosso comentário, o comentador trouxe o título assim: os eventos do porvir, os eventos que hão de acontecer. E na lição de número 11 e 12, como eu já disse para você, que é nessas duas lições, o assunto de escatologia, ele é amplo e seria impossível esgotar essa doutrina, os principais assuntos dessa doutrina em uma lição. Não daríamos para darmos uma analisada nos principais assuntos da doutrina dentro de uma lição. Então o comentador traz a lição de número 11 e 12 para termos um básico dessa doutrina. Então, professor, o termo escatologia, ele vem de dois vocábulos grego: escatos, que é igual a último, e logos, que é tratado, estudo. Então, juntando os dois vocábulos, escatologia, que podemos formar assim a ideia de doutrina ou estudo das últimas coisas. A doutrina não é matéria de salvação, como eu já disse, mas sim para ativar a esperança da igreja. Então nós vamos, dentro deste assunto, observarmos os eventos do porvir, o que há de acontecer a esta terra após a volta do Senhor Jesus. Como vocês observaram que nós falamos sobre a segunda volta de Cristo. A segunda volta do Senhor Jesus à terra, ela dá-se a dois eventos. Talvez poderíamos dizer, mas como dois eventos, se Jesus no arrebatamento ele não vem até a terra? Na realidade, no arrebatamento da igreja, Jesus não vem até a terra. No arrebatamento da igreja, o Senhor vem até as nuvens e a igreja subirá a encontrar com o Senhor nos ares, e aí juntamente com ele entraremos nos portais celestiais para a igreja ser julgada, ser glorificada, coroada, como as promessas bíblicas, enquanto a terra passará por alguns episódios, de acordo com o que a palavra de Deus nos revela, de acordo com o que a palavra de Deus nos fala. Então, vamos prosseguir. O primeiro subtópico diz assim: fontes de predição. E o comentador disse aqui: não há outra fonte de predições verdadeira a não ser a Bíblia Sagrada. Amados, às vezes
ensinadores, professores que se dizem professores de escatologia, tentam explicar alguns eventos que hão de acontecer nesses últimos dias, usando algumas ideias filosóficas, usando teorias. Porém, essas medidas, elas não são medidas corretas, medidas de confiança. O fundamento das nossas convicções, ou as nossas convicções, elas têm que estarem fundamentadas na Bíblia Sagrada. Todas as nossas convicções teológicas precisam ser fundamentadas na Palavra de Deus, nunca fundamentada em seus próprios pensamentos ou ideias filosóficas. Por mais renomado que seja o filósofo, os textos sagrados são os únicos juízos de nossas convicções. Então não podemos torcer ideias bíblicas para acompanharmos qualquer pensamento filosófico. Existem algumas formas de nós interpretarmos a palavra de Deus. A primeira forma que um obreiro, um discípulo de Jesus, um cristão faz uma interpretação da Bíblia Sagrada, a primeira forma, ele tem que ser humilde, orar e buscar a direção de Deus, e sempre ter em mente que a palavra de Deus é absoluta, é verdade absoluta. As doutrinas bíblicas são verdades absolutas, mas a sua interpretação não é absoluta. Você não é absoluto. Você pode equivocar. Então, como disse o escritor de Provérbios, não estriba no seu próprio entendimento, não confia em você mesmo, e nem tampouco em tudo que você ouve, mas ora a Deus, busca de Deus a sabedoria. E aí nós temos uma outra forma de interpretarmos a palavra de Deus, observando primeiro a gramática. Temos que lembrar que há uma grande distância entre nós e o tempo das escrituras sagradas, o tempo que ela for escrita, a língua que ela for escrita não é a nossa. Então, primeiro você precisa observar que a linguagem que a palavra de Deus, a Bíblia, foi escrita, ela não é o português. Ela foi escrita no hebraico e partes no aramaico e no grego, koiné. Então, você precisa saber isso. Então, a gramática é muito importante. Para fazermos uma interpretação, precisamos usar a gramática. E os contextos são as fontes precisas para uma interpretação bíblica. Os contextos históricos, contextos imediatos do texto, os contextos remotos, e enfim, todos os contextos tais como geográfico, e esses contextos precisam serem observados em cada interpretação de texto que nós vamos fazer. E observarmos também o texto, se ele traz uma mensagem literal ou alegórica, comparativa, se é uma parábola. Temos que estarmos observando essas coisas para nós não fazermos confusão na interpretação da Bíblia. Temos que submeter essa nossa interpretação a todas as ferramentas da hermenêutica para nós chegarmos a uma conclusão. Mas vamos dar sequência. Então, o primeiro subtópico desse primeiro tópico é a fonte de predição. Então, as fontes de predição escatológica têm que estar fundamentada na Bíblia Sagrada e não em qualquer tipo de ideias filosóficas ou teóricas. O segundo subtópico da nossa lição diz o destino dos impérios. Nós bem conhecemos isso nas histórias, tanto história da Bíblia como história secular, que o homem sempre quis dominar, o homem sempre quis estar no domínio, ocupar o lugar de soberano. Isso paira na mente humana, na mente de muitos homens que são
egoístas, são soberbos, arrogantes e que querem o domínio. Essa ideia de domínio, isso tem soado forte na mente de muitos. E então, esses homens que conseguiram sobressair em suas linhas de pensamento, em sua forma arrogante, sempre procuraram construir império. Quando nós observamos nas eras mais remotas, exemplo, lá nos dias de Babel, da Torre de Babel, nós já vemos ali Nimrod tentando construir um império. E depois, logo na seguida, com o crescimento do Egito, nós vemos o Egito tentando formar um império. Então, a história nos revela vários impérios, pelo menos 25 eu tenho observado que foram destaques na história humana, pelo menos 25 impérios que tentaram se erguer, mas nunca se sustentaram perpetuamente. O Senhor Deus nunca permitiu. Sempre quando surge um império que tentam erguer-se e tomar o domínio, o Senhor Deus chega um momento que não permite mais, o Senhor Deus corta e esse império, então ele desce. Então, mas a história nos revela pelo menos 25 impérios que tentaram se erguer, mas, como eu disse, nunca se sustentaram. Ainda que alguns tiveram durações mais longas, mas também caíram, não se sustentaram. Mas nesse nosso comentário eu quero fazer menção de 6 desses impérios que eles têm relação com a Bíblia, ou estão contidos em relatos bíblicos, tais como o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Grego-Macedônico e o Império Romano. Esses e outros impérios que têm se levantado na história, se levantaram para cair. Todos quantos levantaram, o seu destino foram cair. O Senhor Deus nunca permitiu. Nós temos alguns exemplos de impérios na Bíblia que se levantaram e tiveram domínio, como o Império Babilônico. A Bíblia diz que Nabucodonosor conseguiu ter domínio sobre todas as nações da sua época. Todos, mas a esse grande imperador foi que o Senhor Deus mostrou a visão, mostrando o destino dos impérios. No capítulo 2 da carta de Daniel, verso 34, verso 35, também no verso 43 ao verso 45, nós podemos observar a palavra de Deus, diz assim, e esse texto é do próprio, as visões de Nabucodonosor. Então diz assim: estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Os irmãos conhecem essa história bíblica da visão que o próprio Deus deu a Nabucodonosor, da grande estátua, que era cabeça de ouro, era tórax e braços de prata, ventre de cobre, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. E essa grande estátua, essa monstruosa estátua que Nabucodonosor viu, o próprio Nabucodonosor disse que ele viu quando uma pedra foi cortada sem mão e tocou nos pés da estátua, e essa estátua caiu, foi esmiuçada, virou poeira, e aquela pedra foi crescendo, 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 que encheu o mundo, isso é, dominou todas as nações, e os impérios que estavam representados naquela estátua, eles foram esmiuçados, eles foram acabados. Então esse é o destino de todos os impérios, é acabar-se, é cair, é não subsistir, porque quem tem domínio é o nosso grande Deus. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua se tornou uma grande montanha
e encheu toda a terra. Essa foi a visão de Nabucodonosor. E quando Daniel dá a interpretação para ele, Daniel diz para ele: quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, aqui ele está falando do final dos impérios, das divisões, das brigas, dos litígios entre as nações que não se chegariam. Mas ele disse que dos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Então os impérios não subsistirão, mas esse sim vai subsistir, porque esse é o governo que o próprio Deus ele trará a essa terra. A terra passará por uns tempos dominada pelos homens, mas chegará o dia que o governo teocrático, isto é, o governo de Deus, assumirá essa posição. Aí disse ainda mais Daniel: porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação, disse Daniel. Então, esse é o destino dos impérios. Todos os impérios que têm se levantado serão esmiuçados, vão se acabar, levantarão para cair. Essa é a realidade. O terceiro subtópico do primeiro tópico disse sobre a diáspora judaica. A expressão diáspora judaica significa separação do povo judeu, que foram espalhados ou levados a outros lugares fora do seu território. Então, diáspora traz-nos esta ideia, traz este significado. Quando falamos de diáspora judaica, lembramos então das vezes que os judeus foram espalhados e levados a outros lugares, a quase todas as nações, ou a todas as nações da terra, houve judeu espalhado nessas diásporas. E este fato, essas diásporas, elas aconteceram por duas vezes. A primeira foi o cativeiro babilônico, avisado por Jeremias o profeta. Jeremias, por algumas vezes, avisou a Israel sobre a desobediência dos judeus, que Deus faria cumprir o que o Senhor Deus havia prometido a eles quando eles ainda estavam no deserto, que se a desobediência deles prosseguissem, se eles não obedecessem, se eles não voltassem ao arrependimento quando desobedecessem, que Deus os espalharia na terra, Deus os faria ser espalhados entre as nações. Então Jeremias falou isso, avisou eles. Jeremias capítulo 16, no verso 13, ele diz assim: portanto eu vos lançarei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos filhos, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos de dia e de noite, pois não vos concederei favor algum. Isso já estava, podemos dizer, no limiar da primeira diáspora. Deus ainda estava avisando, já estava se chegando os dias que o Senhor Deus faria cumprir estas suas palavras, mas Deus ainda estava avisando. Isso quer dizer que o nosso Deus, ele não tem prazer em punir o homem. Mesmo o homem estando na desobediência, o desejo de Deus é de que esse homem ouve a sua voz, atenta para as suas palavras e não desobedecem. Amado irmão, nós precisamos atentarmos para essas palavras. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, mas a palavra de Deus está sempre nos alertando da vontade de Deus, do querer de Deus,
que é sermos uma nação peculiar dele, ser um povo santo, especial, zeloso de boas obras, sermos propriedade exclusiva dele. E então não olharmos para este mundo, não nos darmos ao luxo, à vaidade de querermos participar da rebeldia, participarmos das vaidades deste mundo existente. Precisamos termos esse cuidado em observarmos a palavra de Deus e vivermos conforme a vontade de Deus. Deus nos chamou para uma obra especial, nós somos santos, precisamos deixarmos o que é comum, o que é profano, para fazermos aquilo que agrada ao nosso Deus. Então Jeremias foi aquele profeta que Deus levantou no limiar do cativeiro babilônico, da diáspora, da primeira diáspora de Israel. E Jeremias, ele pregou aos judeus que eles seriam levados para o cativeiro até o momento que Nabucodonosor entra em Jerusalém, e conhecemos a história, tudo o que aconteceu. Porém, 70 anos depois, conforme era a promessa de Deus, então eles retornam novamente para Jerusalém. O primeiro capítulo e o segundo capítulo do livro de Esdras registra isso de forma bem clara. A segunda diáspora, ou a segunda vez que os judeus foram dispersos por muitos lugares, ou por que não dizer por todas as nações, foram avisados pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Jesus. Jesus desejou muito que Israel escapasse dessa situação. Portanto, ele veio para Israel. A Bíblia diz: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Nós temos o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Naquele dia, o Senhor Jesus chorou sobre a cidade. O Senhor Jesus, como homem, ele emocionou ao ver a cidade tão distraída, ao ver a cidade sem dar a mínimo apreço à oportunidade que eles tiveram. E Jesus disse: Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os pintinhos seus, isso é debaixo de suas asas, mas tu rejeitou a sua oportunidade, rejeitou. Disse: se vocês ao menos hoje pudessem enxergar isso, ver essa oportunidade. Mas infelizmente Jerusalém não pôde observar. No sermão escatológico, Jesus disse: cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Então, Lucas capítulo 21 e o verso 24, Lucas registra essas palavras do Senhor Jesus. E por desobediência, realmente conhecemos a história. E no ano 70, quando o general Tito entra em Jerusalém, Jerusalém é sitiada e os judeus são esparramados. Então acontece essa segunda diáspora deles, essa segunda vez que eles foram dispersos entre as nações. E isso durou 18 séculos. 18 séculos. Só agora, já no século 20, é que esse povo retorna novamente para a sua pátria. 18 séculos durou o tempo que esse povo fica esparramado. Mas o Senhor Deus já havia prometido o seu retorno. O cumprimento dessa promessa foram avisados por Jeremias, foram ditas pelos profetas Ezequiel, Amós, Zacarias, falaram disso. E Jeremias mesmo no capítulo 31, verso 17, ele diz assim: e há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão para os seus termos. Então observam que foi promessa de Deus que os filhos de Israel voltariam. Então o Senhor esparramou-os na terra para tratar com eles, para ensiná-los, para discipliná-los, para doutriná-los. Mas o Senhor Deus ama Israel, Ele ama essa nação. É um concerto que Ele fez com Abraão, é também um concerto que Ele fez com Davi, e o Senhor Deus cumprirá detalhadamente
tanto o lado negativo que ele disse que aconteceria com a nação de Israel será cumprido detalhadamente, mas o positivo também, ele fará cumprir os mínimos detalhes. Israel sofrerá essa diáspora, sofreu essa forma de ficarem disperso entre as nações, mas o Senhor Deus os trará de volta. O segundo tópico da nossa lição, o comentador fala, os eventos da segunda vinda de Cristo. Os eventos da segunda vinda de Cristo. Então, amados, a segunda vinda de Cristo, como nós já dissemos, ela se dará em duas fases. Na primeira fase, o Senhor Jesus, ele virá até as nuvens e a igreja será arrebatada a encontrar-se com o Senhor. Portanto, meus irmãos, ele mesmo disse que esse dia ninguém sabe, ninguém sabe desse dia. Ele disse que ele virá como ladrão de noite. O ladrão vem a hora que ninguém sabe, mas o Senhor Jesus, ele avisou, venho como ladrão de noite. O ladrão não marca o horário divino, o ladrão, ele vem no horário que ele próprio determina, que ele acha que está no horário certo. Então o Senhor Jesus também é assim, no horário que o próprio Deus já determinou, o horário certo, ele vem no horário. Ainda Pedro diz que ainda que alguns o tenha por tardia a sua volta. Alguém pode dizer assim, mas essa promessa ela vem sendo falada, anunciada, pregada desde eras remotas e até hoje não houve seu cumprimento. Mas assim como as outras promessas que nós encontramos na Bíblia, as outras profecias se cumpriram, essa também se cumprirá em detalhes. Jesus virá. Agora, o que eu e você precisa é que a vinda do Senhor não nos apanhe de surpresa. Nós precisamos estar esperando. Então ele até pode vir, ou ele virá como ladrão de noite, mas só que eu e você, nós precisamos estar esperando esta hora, porque a chegada dele, ainda que é súbita, a chegada dele, ainda que é a hora que não esperamos, mas é gloriosa, a chegada dele é gloriosa, mas só terão a oportunidade de ser agraciado com as bênçãos desta chegada os que estiverem esperando, porque aqueles que estiverem esperando, com certeza estará em plena comunhão com o Espírito Santo. É por isso que Paulo aconselha a igreja, dizendo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Isso é, o dia em que o Senhor veio para nos redimir de uma vez por toda. Então, pastor, nós ainda não fomos redimidos? Deixa eu te explicar. A redenção, ela ainda não está completa, porque a redenção até o momento presente, ela se cumpriu de forma espiritual. Isso é, o meu espírito e alma já foram redimidos, já foram transformados, mas eu ainda estou no corpo do pecado, ainda estou nesse corpo, ainda estou com esta natureza pecadora, eu estou ainda em guerra com ela. É por isso que Paulo disse que nós não podemos descuidar dessa nossa natureza. Ele disse, Paulo disse no capítulo 9, o verso 27 da primeira carta aos Coríntios, ele disse, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu mesmo pregando aos outros, eu não venha de alguma forma ser reprovado. Então ainda estamos nesse corpo, temos que subjugar ele. Esse corpo nos faz sofrer, ele é o maior inimigo que nós temos. Seu maior inimigo não é o diabo. Se você, antes de preocupar com o diabo, preocupa com você mesmo, porque o dia que você vencer você mesmo, você tem força suficiente para vencer o diabo, vencer o mundo. Eu sempre digo à igreja, nós temos 3 inimigos perigosos, que é nós mesmos, a nossa natureza, o mundo e o diabo. Às vezes tem crente tão preocupado com o diabo. Ei, meu irmão, preocupa contigo, que a sua natureza, ela é seu inimigo mais próximo, está sempre contigo. Cuidado. Então esse corpo ainda não foi redimido, mas Paulo disse para nós termos o cuidado de não entristecermos o Espírito Santo, porque nós estamos selados
para o dia da redenção. É Ele que tornará os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz da última trombeta, porque no soar da última trombeta nós seremos transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Mas só os que estiverem esperando, preparados, é que ouvirão este soar da trombeta. Então, muito cuidado. Então, nós estamos aguardando esse dia. Então, a segunda vinda do Senhor Jesus acontecerá em dois eventos. Neste primeiro, invisível, que o grego é arpazon, que é literalmente traduzido por arrebatamento, literalmente significa levar repentinamente. O arrebatamento será esse ato que acontecerá de forma repentina, de forma súbita, com força. O Senhor nos tirará, nos arrancará. É como o ladrão que chega para furtar, ele faz isso de forma muito rápida. Eu me lembro de uma história acontecida aqui na nossa cidade, de um moço que estava preso por causa de furtos. Por causa de pequenos furtos, ele estava preso. E ele já era figurinha da polícia, sempre ele estava ali. De forma que, quando ele ia preso, ficava lá uma temporada e as polícias punham ele para fazer alguma coisa, fazer algum serviço, e ele já virou figurinha da polícia. E ele um dia estava lavando as viaturas da polícia, e um senhor que morava bem de frente, isso há anos aqui em Itacará, começou a conversar com ele ali e falou para ele: rapaz, você consegue abrir um carro trancado? O moço disse: vou botar o meu carro aqui, você consegue abrir ele? Você vai levar o quê? 5 minutos para abrir um carro? Ele falou: se eu levar 5 minutos eu morria de fome. Isso quer dizer, eu tenho que fazer com muita rapidez, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser ligeiro, eu tenho que ser... Então, assim é a volta do Senhor Jesus. Também será rápida, de forma furtiva. O Senhor vai tirar a sua igreja da terra de maneira que ninguém vai conseguir perceber isso. Quando perceberem, já aconteceu. Nem mesmo os que estiverem mais próximos de um arrebatado vai ver o momento do arrebatamento. Quando ele vê, já aconteceu. E aí ele não tem como descrever o que aconteceu, porque será muito rápido. É como Paulo disse, é como um abrir e fechar de olho. Jesus disse que é como um relâmpago que se dá ao Oriente e se mostra ao Ocidente. É muito rápido esta primeira vinda do Senhor Jesus. E então a igreja tem que estar preparada. Eu e você que sabemos disso, não podemos ficarmos desapercebidos. Por isso que Jesus disse assim: vigiai, pois, para que os vossos corações não se encarreguem de glutonaria, das coisas desta vida, para que vocês possam se acharem ávidos por dignos de estarem de pé. Nós precisamos estarmos preparados para esse dia. Não podemos estarmos descuidados, temos que estarmos vigiando. Porém, a segunda vinda será diferente. Enquanto na primeira vinda do arrebatamento tudo será muito rápido, na segunda vinda já será de forma diferente. Na primeira do arrebatamento, isso acontecerá de forma invisível, ninguém vai ver, será de uma forma muito rápida. O Senhor virá só nas nuvens para arrebatar a igreja, e é nessa forma que acontecerá também a segunda fase da primeira ressurreição, visto que o primeiro a ressuscitar, o nosso precursor, foi o Senhor Jesus. Então aqueles que morrerem em Cristo nesse dia também serão ressuscitados. Paulo disse que nós, os que estivermos vivos, não precederemos os mortos, os que morreram em Cristo. Eles ressuscitaram primeiro e nós seremos transformados para encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. O termo grego para essa vinda é parousia. Parousia diz bem claro: vinda, chegada de um rei, a manifestação. Então é o termo grego usado para explicar isto.
tanto usado para se referir ao arrebatamento, como a sua manifestação em glória, a sua chegada, a sua segunda vinda. Então, meus irmãos, a primeira vinda do Senhor Jesus será rápida, será de forma repentina. Nós precisamos estar preparados para este evento, o arrebatamento da igreja. A vinda do Senhor em glória, ou a segunda vinda do Senhor Jesus, ou a segunda fase da segunda vinda do Senhor Jesus já será de forma visível. Então vamos observarmos o que disse o terceiro tópico do nosso comentário: os eventos da segunda vinda de Cristo. Então, quais são os eventos que hão de acontecer na segunda vinda de Cristo? Então, o primeiro evento, como já anunciamos, é o arrebatamento, que será visível ao olho será invisível aos olhos do mundo. O Senhor virá nas nuvens, ele não vem até essa terra. E nesse também acontecerá a ressurreição daqueles que morreram, que estão em Cristo Jesus. Os eventos da segunda vinda, então, são vários eventos que vai acontecer nessa segunda vinda, ou na vinda em glória do Senhor Jesus. Primeiro, o Senhor virá na sua segunda, na segunda fase dessa vinda, ele virá de forma visível. Apocalipse diz isso de forma clara, o próprio Jesus anunciou isso no capítulo 24 de Mateus. Então, que todo olho o verá, ele virá de forma visível. E às vezes a gente fica questionando, mas como isso vai acontecer? Até porque Jesus vai vir em Jerusalém, os seus pés, eles vão tocar lá no Monte das Oliveiras, para cumprimento do que disse os anjos, disse ali mesmo, ali aonde aconteceu o fato, da mesma forma que ele foi, ele haveria de voltar. Os pés do Senhor Jesus pisará novamente ali, naquele lugar que é o centro do mundo. Porém, há muitas formas que nós podemos imaginar como é que todo olho vai ver. Até porque essa vinda em glória do Senhor Jesus dar-se-á no momento de muita aflição de Israel, e Jesus virá para livrar Israel quando o anticristo estiver reunido para banir Israel da terra. O anticristo, a besta que há de governar, esse governo imbecil que há de governar o mundo, ele reunirá nações para banir, para varrer Israel da face da terra. E quando Israel estiver nesse aperto, que não estiver para eles nenhuma condição de salvação, de livramento, quando eles olharem para todos os lados e não tem jeito, e realmente o anticristo já estiver com tudo preparado, com certeza as câmeras, televisão e toda forma de filmagem vai estar ali filmando e mostrando para o mundo o que há de acontecer naquele momento, que é banir Israel, acabar com Israel da face da terra. Mas nesta hora, quando os fenômenos começarem a acontecer nos ares, todos deixarão de olhar para a terra e olharão para o céu para ver o que vai estar acontecendo. Nesta hora, todo olho terá oportunidade de ver o Filho do Homem descendo. E ele virá com a sua igreja, com os salvos, que já estiveram com ele por um período de 7 anos, já foram julgados, galardoados e recompensados. Então, o Senhor Jesus vem neste momento. Ele vem para livrar Israel das mãos do anticristo, como eu já disse, vem para julgar as nações. Haverá a ressurreição dos mártires que morreram na grande tribulação, isso é para completar o número dos salvos, aqueles que morreram por fé, que não desistiram da salvação. Vem para estabelecer um reino mileniar sobre a terra, Zacarias fala isso. Vem para o Israel remanescente, para o Israel que ainda estiver vivo, que ele vem para fazer concerto com eles, pois reconhecerá Jesus como verdadeiro Messias. Então, esse é um dos eventos que há de acontecer na segunda vinda de Cristo. Outro dos eventos que há de acontecer no período
da segunda vinda de Cristo é a grande tribulação. Nós bem conhecemos a história bíblica, as profecias, cumprir-se-á a profecia de Daniel, as 70 semanas de Daniel. Nós sabemos que, segundo as profecias, as 69 semanas de Daniel se cumpriu no nascimento do Senhor Jesus. Aí há um intervalo, abre-se um parente para a era da igreja. As 69 semanas, elas se cumpriram na vida de Israel. Porém, com a chegada de Jesus na sua primeira vinda, com a chegada de Jesus e a rejeição de Jesus por Israel, a história de Israel então, ela em parte cessa, isto é, a história de Israel entre o relacionamento direto de Israel com o céu, ou de Israel com Deus, ele cessa com o nascimento do Senhor Jesus e morte. Então entra a era da igreja. Hoje a relação direta de Deus com a terra não é por intermédio de Israel, é por intermédio da igreja. A igreja hoje é o Israel de Deus, é a igreja. Então quem é responsável pela a obra de Deus na terra não é Israel. Quando o Senhor Deus chama Abraão, ele chama Abraão para fazer dele uma nação, para que essa nação fosse o elo de ligação entre Deus e o restante da humanidade. Então Israel não soube aproveitar esta oportunidade. Aí Jesus veio, e agora em Jesus nós, a igreja, temos este elo com Deus. Em Jesus é a igreja e Deus, para representá-lo, ou representar os céus na terra, representar Deus na terra, é a igreja. Então desde nascimento e morte do Senhor Jesus, houve-se um parente entre a história, entre a relação Israel e Deus, e agora é a igreja. Mas o arrebatamento da igreja, ou a segunda vinda de Cristo, então cumprir-se-á o tempo da igreja, e então estourará as 70 semanas de Daniel. Então esta última semana de anos, conforme a profecia de Daniel, acontecerá após o arrebatamento da igreja. Então instaurará a grande tribulação, os 7 anos na grande tribulação. Então a tribulação é um período de tempo que está reservado para o futuro, quando o Senhor vai realizar pelo menos 2 aspectos do seu plano nesse período. Primeiro, ele vai completar a sua disciplina na nação de Israel, e isso está lá em Daniel capítulo 9, o verso 24, e ele, em segundo plano, ele julgará os habitantes da terra, os incrédulos, os ateus, desobedientes, os rebeldes. Apocalipse 6, verso 18 nos fala isso. Então o cumprimento da tribulação, o período dela é de 7 anos, isso já determinado por Deus, por uma compreensão das 70 semanas de Daniel. Daniel 9, verso 24 a 27, nós entendemos isso. Essa grande tribulação, ela se dará em 2 fases. A primeira fase é 3 anos e meio, será mais tranquilo, e o Israel será enganado pelo anticristo, surgirá a primeira besta, a segunda besta. No segundo período, será de juízes mais duro, mais direto. Então nesse período de 7 anos, Deus estará tratando com a terra, com os rebeldes, com os desobedientes. Também nesse período de 7 anos acontecerá mais 2 eventos de suma importância, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Tribunal de Cristo, irmãos, é o tribunal que Paulo fala que a igreja comparecerá perante o Senhor para julgamento. Porém, esse julgamento não será julgamento de pecado, mas julgamento de obras. Paulo disse que todos haverão de comparecer perante o tribunal de Cristo para ser julgado as suas obras que praticou por meio do corpo. Então tudo que você faz para o Senhor, que está relacionado ao Senhor,
e a sua igreja, ou ao ser humano, tudo está registrado diante do Senhor, a maneira que essas obras foram praticadas. E Paulo diz que poderão ser obras de ouro, de pratas, de pedras preciosas, de palha, ou de feno, de madeira, palha e feno. Então, 6 tipos de obras Paulo relata. Ouro, isso está muito relacionado à glória de Deus, à realeza do Senhor Jesus. Prata, obras muito relacionadas à redenção, à salvação, aquilo que você faz para a salvação. Pedras preciosas, o testemunho e outras formas comparativas que nós podemos vermos nas obras que nós fazemos aqui. Aí vem madeira, uma obra que parece ser de durabilidade, mas ela não resistirá ao tempo e nem o fogo. Aí vem palha e feno, que não tem durabilidade, porém obras de madeira se poderá fazer com mais facilidade. Palha e feno, tem muita gente fazendo muitas obras grandes, mas que não passa de palha e de feno, e outros às vezes com muita dificuldade, fazendo pouquinho, mas fazendo o ouro. O pouco que faz glorifica a Deus, o pouco que faz aparentemente parece pouco, mas é muito diante de Deus, e é ouro, glorifica o nome do Senhor. É prata, produz salvação, coopera na redenção, é pedras preciosas, entre outras coisas, dá testemunho do reino, testemunho de Jesus. Isso realmente é maravilhoso. Então estas obras será julgado. No tribunal de Cristo não haverá condenação. Lá no tribunal de Cristo só haverá recompensa. E Paulo disse que todos os que estiverem lá serão salvos, mas as suas obras poderão ser aprovadas ou reprovadas. E aqueles que tiverem as suas obras reprovadas serão salvos, mas com prejuízo. Paulo diz com detrimento, com prejuízo, porque perderam a oportunidade de fazer obras que glorificassem a Deus, que produzisse salvação, testemunho do reino de Deus. Então perderam a oportunidade, fizeram obras, mas fizeram sem proveito, trabalharam em vão, perderam o trabalho, mas o tal será salvo, ainda que com prejuízo, mas o tal será salvo. Então no tribunal de Cristo serão julgadas as obras dos salvos, as obras que foram praticadas na terra, a fim de que recebam ou não o galardão. Então temos que termos muito cuidado, porque ali muita gente pensa que vai receber galardão e não tem galardão, porque as obras que nós fazemos aqui para o Senhor, elas têm que agradar a Deus, tem que agradar ao Senhor. Também nesse período acontecerá as bodas do Cordeiro. Nós não temos assim textos que nos dá talvez um esclarecimento assim profundo a respeito das bodas do Cordeiro. Mas o que será as bodas do Cordeiro? O que será isto? Bodas do Cordeiro será o encontro glorioso já no céu entre Cristo e a sua igreja amada, a grande ceia do Senhor. E Apocalipse capítulo 19, verso 7 está escrito assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Mas a palavra de Deus também descrita, especialmente em uma das, ou na leitura bíblica, a palavra descrita na leitura bíblica da nossa lição, aqui o apóstolo Paulo fala do nosso encontro com o Senhor Jesus, e nessa leitura aqui Paulo fala, deixa assim bem claro que nós vamos encontrar com o Senhor para estar com Ele, e terá uma expectativa de muita glória, de muita alegria, e tudo isso acontecerá especialmente quando estivermos na mesa com o Senhor, nessa grande festa, quando a igreja, agora esposa do Cordeiro, estiverem ali banqueteando, regozijando, alegrando. Lá na parábola que o Senhor Jesus contou da grande ceia, das bodas que o rei fez do casamento de seu filho, e que
alguns convidados rejeitaram e outros tiveram a oportunidade, ali deixa também bem claro que Israel foram os convidados, mas eles rejeitaram, e então na rejeição a palavra ali conta de pessoas que não eram convidados, que tiveram a oportunidade de serem convidados em uma segunda fase, e então a casa se encheu. Nesta foi a nossa oportunidade, que nós recebemos de agora também fazemos parte dessa grande festa. A igreja será transformada em esposa do Cordeiro e entrará nessa festa. Então, meus irmãos, a escatologia bíblica, ela é uma doutrina que traz-nos a lembrança de todas essas coisas para fortificar dentro de nós a esperança e ficarmos aguardando esse grande dia. Na próxima lição, na lição de número 12, nós estaremos completando pelo menos as partes fundamentais deste estudo que traz para nós esperança. Então, na próxima videoaula você não deixa de assistir também, porque estaremos falando um pouco mais desse precioso assunto. Que Deus abençoe, meu amado irmão, que Deus possa abençoar eu e você, que a vinda do Senhor Jesus não seja para nós surpresa. Ela vai acontecer a hora que não sabemos, mas não pode ser surpresa. Nós precisamos estar esperando. Assim que Deus nos abençoa. Até a próxima videoaula. Amém.